Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar com Deus? Levante as mãos, Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor está nos dando, meu Pai, um privilégio, um presente. Exatamente, nós recebemos esse presente. Pai, deixando de lado a murmuração, olhando, meu Deus, para as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, que é o que nos ensina a palavra do Senhor. Pai, abençoa o dia desse irmão, abençoa o dia dessa irmã, que sai para trabalhar agora, meu Deus, que está agora, meu Pai, se ajeitando para ir para a igreja, oh meu Deus, está se arrumando, meu Deus, para abrir sua loja, meu Pai, está arrumando as crianças, meu Deus, para a escola. Deus abençoa em nome de Jesus, meu Pai, esse dia é cheio de alegria e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga glória a Deus. Solta um glória a Deus aí, vai. Vai, pessoal. Glória a Deus, aleluia. Eu vou. Solta a voz aí. Eu vou com Jesus. Olha o RR do fogo aí, ó. RS do fogo. Vai glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a cidade de Fortaleza. É uma cidade linda, abençoada. Meu nome é Isaías Lima. Sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na nossa sede em Fortaleza. A Igreja da Graça, do missionário R.R. Soares, no Show da Fé. Coloca aí, estou seguindo isso. Estou seguindo. Exatamente. Eu tenho uma alegria e o privilégio de participar desse ministério abençoado, que através do Show da Fé alcança mais de 191 países, glorificando e exaltando o nome do Senhor, levando cura, milagre, principalmente salvação. E hoje eu estou com vocês para começar bem o dia, café com boa notícia. Nós vamos tomar um café juntos, mas claro, pessoal, glorificando e exaltando o Senhor. Glorificar e exaltar o Senhor, deixa de tristeza, de desânimo, e vem para a palavra de Deus, vem ser feliz. Meu irmão, isso, seu dia vai ser completo, a sua semana vai ser maravilhosa. Solta o RS do fogo aí e traz o café. Traz o café, meu amigo. Obrigado. Eu vou com Jesus. Adore, glorifique, meu irmão, a presença de Deus. Nosso Deus habita no meio de louvores, adoração, glorifica e exalta o nome do Senhor. A sua casa tem que ser um ambiente de alegria. Você há de concordar comigo, se você não mudar, meu irmão, a sua mente, o ambiente, agora, já pela manhã, as coisas começam a dar errado, e uma coisa vai dando errado, uma atrás da outra. Meu amigo, então pode parar agora, você já ia reclamar, né? Deus me livre. Ô, meu irmão, já ia falar, já ia reclamar, né? Já está com a mente negativa, misericórdia. Tira essa mente negativa. Deus é contigo em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo café. E dá um close aqui que esse café agora aqui tá, olha, fecha aí. Tá saindo fumaça. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Tá bom, tá uma maravilha. Obrigado, Jesus. Tomando café é uma maneira de estreitarmos aqui o nosso dia a dia. Estreitar. Eu estou aqui do lado da tela, você está aí do outro lado, mas temos algo em comum. O amor e o desejo de estar perto do Senhor. Sim ou não? Querer bem. Isso muda, não é verdade? A nossa vida muda completamente quando nós deixamos a inveja, deixamos ali, né, as más conversações e tratamos as pessoas com amor, com respeito, o respeito devido, não é assim? Eu preciso servir o meu próximo como se estivesse servindo a Deus. Isso faz, meu irmão, toda a diferença. Isso abre porta para a tua vida, em o nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E eu quero, em nome de Jesus, chamar a sua atenção hoje, ter reunião da prosperidade. Oração em prol da sua vida próspera. Pastor, tem? Claro que tem. A prosperidade é um dom de Deus e hoje tem. Rua Princesa Isabel, 1103,
no centro de Fortaleza. Mas quarta-feira, pessoal, eu estou ungindo as pessoas com a unção da proteção familiar, colocando as pessoas na mão de Deus. Coloque, por favor, essa foi a última consagração, eu ungindo as pessoas nessa quarta-feira, abençoando, colocando o pedido ali nas mãos de Deus e, claro, fazendo essa unção da proteção. Nós precisamos da proteção divina, precisamos da proteção celestial. Quantas pessoas estão vivendo sem a proteção de Deus? Não, estou falando sério. Para pensar. Hoje, no momento perigoso, para e pensa comigo. Crescimento de violência, né? Drogas, pessoas viciadas em drogas, a mentira. A Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria. Você precisa de proteção não só contra essas coisas, mas também a proteção de todo ataque maligno. E essa proteção não vai ficar só restrita em você, não. Essa proteção, você vai chegar na sua casa, você vai colocar a mão na sua cabeça, vai colocar a mão na cabeça dos seus filhos, esposo, da sua esposa, e vai declarar proteção divina no seu lar, em nome de Jesus. Você vai ficar aqui com a chamada e também com testemunhos de pessoas que foram tocadas e abençoadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Quarta-feira é muito forte o que nosso Deus vai fazer. Você sabe o que quer dizer família? Família quer dizer amor, companheirismo, diversidade, aprendizado de vida, união, unanimidade. A família não é algo que nos é dado perfeita e preparada, mas nos é dada como uma semente que necessita de cuidados constantes para crescer e desenvolver-se. Devemos, portanto, estar conscientes de que é preciso trabalhá-la e cultivá-la constantemente com muito amor. Se até hoje sua família tem sido o oposto e só se vê desilusões, brigas, ciúmes, separações, e você está cansado de tudo isso e quer uma mudança total em seu lar, esta reunião foi feita para lhe ajudar. Quarta-feira da Sagrada Família. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Venha colocar a sua família na mão de Deus e lutar para ver a transformação do seu lar por completo. Na Rua Princesa Isabel, número 1103, entre as ruas Clarindo de Queiroz e Duque de Caxias. Estacionamento amplo e gratuito no subsolo. Quarta-feira da Sagrada Família. Conta a bênção aí. No mês de agosto eu passei por problema de saúde muito séria. Sim. Pensei até que ia morrer. Eu cheguei a pedir a Deus, Senhor, vai me leva rápido. Sem dor. Porque a dor era muito grande, nem eu sabia que tinha esse problema de diverticulite. Aí Deus mandou um anjo lá para casa, para que ela estivesse para cuidar de mim e me levar para o hospital. Sim. Lá eu fiz tomografia, e eu sentindo muitas dores. Aí fui medicada, deu esses problemas, aí eu cheguei em casa, comecei a orar, coloquei a mão em cima e disse, Senhor, eu não aceito essa dor, porque o Senhor já levou tudo que eu tinha de passar. As feridas do Senhor já me curaram. Aleluia. E a partir de aquelas minhas orações, aceitando a minha cura, eu não senti. Continuo fazendo tratamento, porque Deus é o médico dos médicos, claro, né? Mas eu creio não, eu tenho a certeza que Deus já me curou. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Esse Deus é maravilhoso. Pastor, esse testemunho é do planejamento. Planejamento, sim. Na semana que o senhor ia começar, eu tinha recebido um grande desafio na empresa para fechar algumas vagas em Campinas, onde eu trabalho tem várias unidades no Brasil. Uhum.
E aí as meninas chegavam, minhas amigas, né, do trabalho, diziam assim, nossa, Lígia, tu pegou um desafio daqueles. Aí eu peguei o planejamento e disse, por Deus, vai abençoar. E eu não sabia ainda o que era, né? Que ela disse que era um desafio e eu ia saber na segunda-feira. Aí ali eu já coloquei, Senhor, abençoa, que eu não sei o que é. Então eram 11 vagas para poder eu fechar de consultora. E lá, pastor, a região para empregabilidade é muito forte. Então o desafio era muito grande para encontrar pessoas, né, para trabalhar. E a primeira semana passou, eu disse, meu Deus, não consegui fechar nenhuma. Mas na segunda semana, pastor, as 11 que nós tínhamos, nós fechamos, porque eu comecei a determinar a semana toda e tinha colocado no planejamento. Nós vamos fechar. Deus mandou da onde não tinha. E a empresa já tinha gastado dinheiro com consultoria, para poder essa consultoria fechar essas vagas. Já tinha feito de tudo e ninguém fechava essas vagas. E veio para minha mão e a gente fechou, graças a Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus, eu vou deixar aqui o telefone, 859-8675-7493. Também tem um telefone fixo, você pode ligar, receber oração também. 85-3212-1151. 85-3212-1151, em nome de Jesus Cristo. E Deus vai operar milagre na sua vida, na sua casa. Pode ter certeza disso. Eu quero trazer aqui uma palavra. Tenho certeza que Deus vai falar contigo, vai falar o seu coração. Lá em Números, no capítulo 14, Números capítulo 14, você tem a sua Bíblia aí? Eu vou abrir a minha aqui, você abre a sua aí, porque, pessoal, isso aqui é realmente o que nos ensina. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você quer saber realmente aquilo que impede você ser feliz? Às vezes você acha que são outras pessoas. Às vezes você acha que aquilo que está te impedindo de ser feliz foi os seus pais. Deixaram herança para você, ou, quando fala de herança, não deixaram nada, nenhum tostão para você. Pastor, eu sou feliz porque eu nasci numa casa pobre, numa família pobre. Quer dizer, melhor dizendo, eu sou triste, as coisas não acontecem na minha vida porque eu sou vítima da sociedade. Olha, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Essa frase traz um aperto no meu coração. Porque quem faz, meu irmão, o seu futuro, quem faz a sua vida, meu irmão, andar para frente, são as suas decisões e a sua responsabilidade. A Bíblia fala em Números 14, diz assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Esse povo aqui está chorando, reclamando. Sabe o que faz a sua vida não ir para frente? São as murmurações, as reclamações, as palavras erradas que você solta assim, sem nenhuma responsabilidade com elas. Só que tudo que você planta aqui, fala aqui nessa terra, volta para você. Você sabe muito bem disso. Ele diz assim, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse, coloca na NTLH aí para mim, pessoal, em nome de Jesus, vamos ler. Diz assim, todos os israelitas reclamaram, aqui é a murmuração, reclamaram, contra Moisés e Arão, e disseram, seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha o que eles estão falando. A murmuração faz você esquecer aquilo que Deus já fez na sua vida e faz você desprezar o presente de Deus. Você já acorda pela manhã e vai reclamando, murmurando de tudo, do dia, está quente, está sol, reclama da sua esposa, reclama do seu filho, reclama de tudo. Você, meu amigo, está indo contra o próprio Deus. Isso aqui é importante você guardar. Isso aqui é importante você guardar no teu coração durante o dia. Cuidado para não reclamar. Cuidado, meu irmão, para você ir contra o próprio Deus, meu amigo. Olha o que a Bíblia diz, Continua na NTLH. Coloca aí, por favor. Coloca aí, diz assim, versículo 3. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra. E as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito, voltar a ser escravo.
A pessoa, quando ela murmura, ela às vezes ela olha para o passado e acha que lá no passado, a vida do passado, a vida onde Deus tirou ela, às vezes se torna melhor do que o que ela está vivendo hoje. Meu amigo, no passado você era escravo. No passado, você era escravo do pecado, do erro. Está com saudade do pecado? Você acha que o pecado tem alguma vantagem para a sua vida? Você acha que o pecado vai te favorecer em alguma coisa? A vida, aquela vida onde Deus te tirou, meu irmão, está batendo na tua porta, assim, ó, para voltar, para te dominar de novo. Cuidado com a murmuração. Pode ter certeza que a luta que você está passando e vivendo agora, que é uma luta difícil, complicada, eu entendo, não pode, de maneira alguma, fazer com que você esqueça das bênçãos que você um dia recebeu diante do Senhor. E essas bênçãos vão te dar ânimo, coragem, força para você vencer em nome de Jesus. Então, segunda-feira, meu irmão, está começando a semana, não reclame, não fala nada, isso aí vai estragar tudo. Não deixa o diabo te enganar nisso, não. Você é mais do que vencedor. Deus te deu, meu irmão, a capacidade de ser filho dele. Então não joga isso fora. Não deixa a reclamação atrapalhar esse dia tão maravilhoso que Deus te deu. Porque a reclamação faz você esquecer, faz você, meu irmão, ó, fechar os olhos para um futuro, para algo lindo e poderoso e brilhante que Deus tem para a tua vida e para a sua família. Então hoje, em nome de Jesus, faz essa oração comigo aqui. Senhor Jesus, eu não vou murmurar, reclamar de nada. Eu só vou agradecer hoje o dia inteiro. Pronto? Glória a Deus! E você vai agradecer e vai ver a multiplicação na sua vida. Glória a Deus! Amém! Olha, pessoal, nessa quarta-feira eu estarei com vocês fazendo a unção da proteção. Por favor, coloquem. Essa é a unção da proteção. A proteção familiar. Nós precisamos, pessoal, da proteção familiar. Hoje, o diabo não brinca em destruir famílias. Às vezes você está sendo atacado dentro da sua casa porque você ficou, meu amigo, vulnerável com o ataque do diabo. Isso mesmo. Satanás coloca brigas desnecessárias, confusões. Você vai observar que a proteção familiar é importantíssima. Claro que com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus. Mas vem receber. Nós estamos passando um tempo perigoso, difícil. Nós estamos vivendo em tempos, pessoal, onde não tem mais respeito com o pai, respeito com a mãe. Não tem mais, meu irmão, diálogo com a esposa, com o marido. Sempre a ignorância, a revolta, a raiva, fala mais alto. E o amor de Deus não fala, o amor de Deus não tem liberdade naquela casa, naquela família. Então, homem de Deus, mulher de Deus, vem participar. Eu vou estar ungindo você a unção da proteção familiar, colocando a sua família nas mãos de Deus. Eu conto com você. Quais horários, pastor? Olha só, o primeiro horário é 7 horas da manhã, depois tem 9 horas da manhã, depois, em seguida meio-dia, depois às 3 horas da tarde e às 19 horas. Vem buscar pela proteção da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. E deixa falar. Pastor, estão falando de mim. Deixa falar. Solta aí. Deixa falar. Deixa. Pode falar de mim. Pode conversar. Não é assim? Vão falar de você. Pastor, estão me perseguindo no trabalho. Pastor, estou sendo... Eu quero proteção também nisso. Então vem. Quarta-feira, vão falar mal de você, vão perseguir você, você não pode ligar para isso, mas você tem que vir receber a unção da proteção em nome de Jesus. Eu conto com você, tá bom? Você vai ficar agora, em nome de Jesus Cristo, com testemunhos fortes que aconteceram aqui, também a chamada de quarta-feira, em nome de Jesus. Tá aqui o telefone, 859-8675-7493, manda sua mensagem através do WhatsApp, manda mensagem de onde você está nos assistindo, vai ser um prazer em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, preste atenção nessa chamada. Você sabe o que quer dizer família? Família quer dizer amor, companheirismo, diversidade, aprendizado de vida, união, unanimidade.
A família não é algo que nos é dado perfeita e preparada, mas nos é dada como uma semente, que necessita de cuidados constantes para crescer e desenvolver-se. Devemos, portanto, estar conscientes de que é preciso trabalhá-la e cultivá-la constantemente com muito amor. Se até hoje sua família tem sido o oposto e só se vê desilusões, brigas, ciúmes, separações, e você está cansado de tudo isso e quer uma mudança total em seu lar, esta reunião foi feita para lhe ajudar. Quarta-feira da Sagrada Família. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Venha colocar a sua família na mão de Deus e lutar para ver a transformação do seu lar por completo. Na Rua Princesa Isabel, número 1103, entre as ruas Clarindo de Queiroz e Duque de Caxias. Estacionamento amplo e gratuito no subsolo. Quarta-feira da Sagrada Família. Conta a bênção que Jesus fez. Sim, minha irmã, é o seguinte, eu tive um problema, né? Segundo os médicos, eu tive um distúrbio no meu metabolismo e as minhas mãos inchavam, os meus pés, parte do meu corpo, né? Então eu fui ao médico, o médico falou que eu tinha que tomar esse medicamento e assim eu fiz o meu medicamento, só que não houve resultado, né? Eu continuo com inchaços, né? Então eu voltei no médico, aí ela falou, não, mas o senhor tem que continuar vários meses. Aqui eu tenho acompanhado pacientes que passam até 10 anos tomando esse medicamento. Então, quando ela falou isso para mim, eu não aceitei. Eu realmente terminou a consulta, eu fui embora. Quando chegou em casa, eu lembrei, né, que Deus tinha falado, né, que Ele tinha levado sobre si todas as minhas enfermidades. Então, ali eu aceitei a palavra, eu profetizei. E a partir daquele momento, eu fiquei na fé. E eu não tomei mais o medicamento, né. E eu, com o tempo, uns 30 dias depois, eu voltei na médica e ela falou, como o senhor está? Não tenho mais nada. Então, o senhor está continuando a tomar um remédio? Eu disse, não, eu parei. Não, o senhor parou o remédio? Eu parei. Aí ela falou, então tudo bem, o senhor fica com o remédio em casa para que se houver a recusa do medicamento, né, voltar novamente, o senhor continua. Mas nunca mais eu tomei o remédio, para a glória de Deus. Amém. Amém. Quem fez isso? Jesus. Amém. Nós sempre quisemos ser pais. Então, eu tive a primeira gestação, eu tive um aborto espontâneo. E quando eu estava perdendo o neném, eu orei a Deus. Eu disse, Senhor, para ti, nada é impossível. Nada. Se tudo terminar, eu não perco esse neném. Só que, infelizmente, eu perdi. E nesses dias, nessa semana que aconteceu isso, eu coloquei um som no telefone, eu sempre ia para o trabalho ouvindo música, e a música que eu selecionei não tocou, tocou outra. E nessa música que tocou dizia assim, eu preciso aprender a confiar em Ti, eu preciso aprender a descansar em Ti, Tu és o meu Senhor. E 2 meses depois, eu tive um sangramento por 15 dias, achei que eu estava com alguma hemorragia, tinha menstruado e estava com alguma hemorragia. Fiz o exame, um transvaginal, na verdade era o Mateus. E durante a minha gestação eu tive muitos problemas. Eu tive hematoma subcorônico que fazia sangrar e o risco de perder era muito elevado, eu tinha que ficar deitado. Eu tive diabetes gestacional, pré-eclâmpsia grave, cisto no rim, pedra na vesícula. Meu Deus do céu. Rim. E eu dizia desde o começo, desde o dia que eu descobri que o Mateus estava no meu ventre, Senhor, essa criança não é minha, essa criança é Tu. Está aqui o Mateus. Que lindo! Luiz, você mancava? Eu vinha mancando. Faz favor aqui, Luiz. Imita como é. O senhor veio assim? A senhora é o que dele? A senhora? Esposa? Ele veio assim? Mas, Luiz, e agora? Agora que teu joelho foi tocado pelo poder de Deus. Fala aí. Eu não estava conseguindo apoiar. Não conseguia sustentar o peso do corpo. No joelho. A dor era forte aqui. Mas Na rótula.
Agora você foi tocado, Luiz. Mas agora foi muito. Olha, Luiz. Eu não estava podendo nem estirar aqui a perna. Estou estirando, ó. Luiz, ó, você foi tocado. Lembra quando você jogava bola? Lembro. Nos que então anda agora que nem um jogador agora, um jovem. Ó. Aleluia. Volta, Luiz. Volta, Luiz. Cadê aquele pique? Aquele pique de jogador. Ó. Glória a Deus, aleluia. Ô, Luiz, tá abençoado, Luiz. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Problema do coração. Orei também no coração. Uma dilatação no átrio esquerdo. E eu fico sem conseguir respirar direito. Não conseguia encher o pulmão de ar. Aí quando o senhor falou para respirar, oração específica do coração, foi. Eu estava sem poder respirar. Aí o senhor pediu para respirar 3 vezes. Aí liberou. Olha que lindo. Liberou. Olha que coisa bonita. Respirei fundo 3 vezes. Aleluia. E o cansaço passou. Vamos aplaudir Jesus, que Ele é santo. Glória a Deus. Eu vou mostrar para você como é fácil chegar na nossa igreja. Tá aqui, ó. Coloca, por favor. Olha só a avenida. Eu conheço mais a Avenida Duque de Caxias. Tem essa roxa aqui. Qual é o nome, pessoal? Tá aqui também a Avenida Imperador. Tá aqui é o Mercado São Sebastião. Você conhece muito bem. A nossa igreja fica na rua Princesa Isabel. Tá aqui, pessoal, na mesma rua da 34ª Delegacia aqui, Distrito Policial. Tá bom, pessoal? Em nome de Jesus, coloca aí agora a porta da igreja, aqui é a rua, ó, da igreja, ó. Aqui você sai aqui do Mercadão, tá aqui a porta da igreja. Em nome de Jesus. A nossa igreja está preparada para te receber, viu? Você, sua casa, sua família, o seu lar. Vem conhecer a nossa igreja. Tem estacionamento privativo. Você não precisa pagar absolutamente nada, vai estar guardado. Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Glória a Deus, você não paga absolutamente nada, mas é só os carros da igreja ali. Tem a escolinha, olha a escolinha, pessoal aprendendo, as crianças aprendendo, tias com muita atenção ensinar o caminho da verdade e a vida, e você vai ver agora a nossa igreja, povo buscando a Deus. Essas pessoas têm diferentes lutas e adversidades na vida, mas essas pessoas entenderam que sozinho não dá para andar. Exatamente. Sem a força de Deus, sem a capacidade que vem do alto, meu irmão, não dá. Vem participar de uma das nossas reuniões. Quarta-feira vai ser algo lindo que Deus vai fazer. Domingo foi maravilhoso. Eu até quero mostrar para vocês aqui também. No sábado tivemos aqui uma reunião das mulheres que vencem. Foi uma bênção. Mulheres foram tocadas, abençoadas, transformadas. A minha esposa, ela estava na frente dessa oração, estava na frente dessa reunião e Deus usou ela poderosamente. As mulheres que vencem aqui do estado de Ceará não são brincadeira não, meu irmão. Elas fazem um estrago no inferno, ganhando almas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, elas se reuniram para glorificar e exaltar o Senhor. Coloque imagens, por favor, da última reunião. Pode colocar imagens. Essa aí foi a última reunião que teve. E foi lindo, nosso Deus operou. Foi lindo, nosso Deus transformou, tocou no coração de muitas mulheres aqui, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Você vai ficar agora com a novela da vida real. Daqui a pouco eu volto com muito mais em nome de Jesus. Em 2014, quando Gustavo tinha apenas 16 anos, a vida dele começou a ser assolada pelo inimigo. Aconteceu um episódio com a minha mãe, da qual eu estive presente. Eu vi ela no almoço, ela se engasgar. E uma semana depois desse episódio, eu fui para a escola, né? E aí naquele dia, ao meio-dia também, no horário do almoço, eu fui almoçar. E aí eu tive a sensação de que eu estivesse também me engasgando, assim como eu tinha visto a minha mãe. E deu aquela crise de pânico, fui para o hospital, porque eu estava relatando, não consegui respirar, né? E aí o Gustavo começou nisso aí, né? Foi passando, a gente achou que passou. De repente ele começou a dar essas crises de pânico e foi parar no hospital. Mas essa ansiedade ela começou a aumentar, começou a me dar muitas crises de pânico, de qual eu não conseguia respirar. Naquela coisa afogada que ele estava, podia saber que ele já estava na crise de ansiedade. Eu tive acompanhamento com 3 profissionais, psicologia e psicanálise, mas a psicologia sempre trouxe algo como se fosse um transtorno fóbico ansioso. Esse transtorno vem sendo estruturado ao longo da vida por questões traumáticas
experiências de crenças limitantes, onde a pessoa acredita firmemente que não tem saída para o seu problema, que ela não vai dar conta, podendo chegar a uma questão até paralisante, tal o medo, que pode levar até a um pânico. Ele botava as mãos no bolso, quando ele via com aquelas mãos no bolso bem quietas, assim, só olhando para o lado, ele estava no último da ansiedade. Quando ele não tomava esse remédio, ele entrava em pânico, né? São medidas adotadas, podendo, inclusive com medicação, que o beta-bloqueador ele não tira a ansiedade da pessoa, mas ao retirar os sintomas físicos da sua ansiedade, a pessoa se sente mais segura que os demais não estão vendo o quão ansiosa ela se sente. Comecei muito a ir em festa, comecei a ir nessas baladas que tinham aqui na cidade. E era aquela coisa momentânea. Ficava ali, mas ia para casa, voltava, crise de pânico, ansiedade. Ele emagreceu na época. E aí comecei a ter depressão, né, junto, porque me isolava. Não conseguia comer, porque tinha medo de me engasgar. Nessa época, a tia de Gustavo já era membro da Igreja da Graça e buscava pela libertação do sobrinho. Na época, eu me consagrava bastante, fazia jejum para ajudar ele, porque foi bem difícil. Sempre uma sensação de vazio, né, muito grande. Inclusive, muitas vezes, sim, pensei em até tirar a própria vida. Não conseguia sonhar, não tinha plano de nada. E isso durou 6 anos. Até que durante uma madrugada de 2019, Gustavo teve um encontro com Deus orando sozinho no quarto. No dia seguinte, ele foi até a igreja. Eu já conhecia a Igreja da Graça, né? Questão das minhas tias, né, da minha mãe. E aí eu ouvi na pregação, o pastor inclusive apontou para mim, falando assim, do jeito ali do altar, mas o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem amanhecer. Então, naquele momento, eu percebi que Deus estava cuidando de mim e a partir desse dia, minha vida começou a mudar. Ele orava, ele ouvia louvor, a gente viu que ele ia ficando mais calmo. Madrugada em oração, ouvindo sempre louvor, meditando na palavra. E botava o missionário, ali Deus usou muito o missionário também. Quando vinham as crises, eu sentia aquela força para poder lutar. Porque aí vinham as palavras, já disse que eu fui em todos os cultos que tinha na igreja, eu ia durante a semana. Em menos de 6 meses já não estava usando medicamento, nada, não tinha medicação, já sumiu as crises. Nunca retornei no médico também, nunca precisei. Hoje é um testemunho vivo que Jesus transforma e transformou a vida dele. 2020 com a pandemia, e eu tinha começado o curso de teologia, né, da grade. Um tempinho antes, quando comecei a grade, comecei a buscar e Deus me deu uma resposta de que Ele realizaria os meus sonhos, né, e casar era um deles. E aí nesse tempo que eu acabei conhecendo, hoje é minha mulher, em 2023, a gente casou. E eu vejo muito Deus usando ele. Tem sido assim, sabe? A área que ele quer, o trabalho que ele quer, Deus tem abençoado e ele tem chegado lá, tem crescido. Eu me formei em ciência da computação, trabalho com inteligência artificial hoje na área de dados, sou bem sucedido profissionalmente. A gente está junto à frente aí dos jovens, né? Ali na igreja, a gente está liderando os jovens. Vale a pena seguir a Jesus, é o único caminho, é tudo pra gente. E hoje eu tô aqui, um Gustavo, né, que dá risada, tenho prazer em fazer as coisas, né? Toda honra e glória sempre a Deus. E hoje tem vida e vida em abundância. Deus transformou a minha vida mesmo. Meu irmão. Olha, quando Deus fala, não vá para tal lugar, não vá. O profeta Jeremias falou para alguns de Judá, não vão para o Egito, lá é o nosso cativeiro. Aquele ali vai acabar, que isso? O faraó é tal, tal. E foram. Aí o Egito foi invadido por Nabucodonosor. Olha o que diz Jeremias, por que razão vejo os medrosos voltando as costas? E os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás, terrorar ao redor, diz o Senhor. Amigo, quando Deus falar com você pela palavra assim que Ele fala, obedeça na hora. Não deixe um risquinho de dúvida entrar, que você sabe a vontade de Deus para você. Vamos orar, Pai. Eu oro por quem está doente hoje, para quem voltou para o pecado. Deus, tira essa pessoa da agonia que ela vai sofrer muito breve. Eu mando todo o mal sair agora, em nome de Jesus, e você diz amém. Amém. Olha, pessoal, você viu aí que maravilha. Palavra do missionário R.R. Soares, um dos maiores pregadores do mundo, semeando fé no seu coração. Muito obrigado, Jesus, por participar dessa equipe maravilhosa, o missionário R.R. Soares. Tem a nossa igreja aqui em Fortaleza,
e também em vários lugares aqui no estado do Ceará tem Igreja Internacional da Graça de Deus e você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Começando o dia bem, começando o dia, meu irmão, santificando a sua mente, seus pensamentos. É importante pensar nas coisas do alto. O nosso Deus, meu irmão, ele tem disposição em ter conexão com você. Pastor, o nosso Deus sempre quer falar contigo. Pastor, mas eu não ouço a voz dele. Opa, então você está buscando a voz dele no lugar errado. A voz de Deus está aqui, ó, a palavra dele. Toda vez que você pedir, meu irmão, uma resposta, Deus ele vai atender. Ele vai, melhor dizendo, responder. Ele não deixa o seu sem resposta. E ele está usando até essa programação para falar para você que você não está sozinho, que ele é contigo em nome de Jesus. Não deixa o medo te dominar. Eu quero aqui também, sendo usado por Deus, você que vai precisar fazer um exame hoje, amanhã, e você agora está com medo, o medo tomou conta do teu coração. O médico falou assim, vamos precisar repetir o exame. É você, minha irmã, que Deus está falando. Foi um exame no seio, um homem, agora, pastor, eu vou ter que repetir o exame. O médico falou, pastor, que suspeita de câncer. E você está nervoso. Não é para você ficar assim, não é. Você tem que confiar em Deus. Confia no Senhor, em nome de Jesus. Confia nele, segure na mão dele, em nome de Jesus Cristo, porque ele vai te ajudar. Você vai trazer boas notícias de lá. Comece isso. Se você ficar com essa mente já suspeitando mal, achando que algo terrível vai acontecer, teu coração vai ficar assustado, sua mente vai ficar assustada e teu corpo vai padecer. Então, a mente tem que estar bem. E se você está ligado com Deus, pode ter certeza que você vai ver o melhor de Deus, tá? É um recado de Deus para você que está com medo, assustado aí, não deixa isso dominar o teu coração, não. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou mostrar para você depoimentos das pessoas que vieram à casa do Senhor e foram impactadas pelo poder de Deus. Como que a senhora está saindo dessa reunião? Abençoada, graças a Deus. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Está saindo aqui renovada? Renovada pelo poder de Deus. Muito bem. Ai, que culto maravilhoso. Falou bastante. Eu estava precisando de renovação, né? A minha alegria que é proporcionada pela palavra do Senhor, que a gente procura muitas vezes em qualquer outra coisa que está ao nosso redor, ninguém encontra, né? Mas a palavra de Deus, ela me moveu dessa maneira. Eu também confesso que eu me rendi inteiramente a Deus, né? Que também Está saindo daqui renovado? Muito, bastante mesmo. Você me viu quando eu cheguei e está me vendo da maneira como eu estou saindo, você não precisava nem falar nada. Só o aspecto físico já falou tudo, tá? E o que você achou do culto hoje? Foi uma bênção para a glória do Senhor. O Senhor fez grandes coisas e vai fazer ainda mais. Em nome de Jesus. Forte, muito. Falou muito. Muito feliz, graças a Deus. Glória a Deus, e você pode mandar a sua mensagem para nós, tá? 98675-7493. Usa aí o WhatsApp, tá bom? Pode mandar mensagem. 98675-7493. Aleluia! Solta um louvor bonito aí, meu irmão, porque a vitória é do povo de Deus. Você que é povo de Deus, louve o Senhor. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você é povo de Deus, meu irmão. Você vai ficar agora cansado que Deus tocou no coração das pessoas e vai tocar no seu também. Recebe a palavra de Deus aí. Daqui a pouco nós entramos com a oração da fé. Aqui está o segredo. Deus quer mudar, transformar a sua família, mas você vai ter que tirar a divisão do teu lar. Você vai ter que tirar a divisão dentro do teu coração. Tentar, meu irmão, esse espírito crítico. Se você tirar a divisão dentro do teu coração, o corpo cresce, a família desenvolve, as coisas acontecem. Mas enquanto tiver divisão de pensamento, espera aí, você não nasceu de novo, nós não casamos na presença de Deus, Deus não é a nossa referência familiar, Deus não é a nossa referência no casamento? Então peraí, então por que você está querendo fazer coisa do pecado? Que negócio é esse?
Porque você está querendo fazer coisa que desagrada a Deus. Nós somos. Se você cair no pecado, você está me levando também. Ou não? O marido peca só? A esposa peca só? Não, quando comete um pecado, ele arrasta toda a família a uma maldição, a destruição. Mas tem que andar junto. Meu bem, você batizou, eu também vou. Porque eu sou o teu corpo, eu não vou deixar você só. Jesus está voltando. O que te impede de batizar? O que está te impedindo de se entregar mais ao Senhor? Você está esperando o quê? Eu estou esperando, pastor, sentir no coração. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O membro fora do corpo, o corpo vive. Sim ou não? Vamos dar um exemplo aqui. Se cortar um dedo, eu vou sentir falta dele. Vou ou não vou? Sim ou não? Mas eu vou conseguir viver sem ele? Vou conseguir andar e viver sem ele? Então, vou sentir falta, mas eu vou conseguir viver sem ele. Você, meu irmão, que está longe de Jesus, não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tem na igreja. Tem gente que tem um tempo dentro da igreja e não tomou decisão ainda. Está muito tempo dentro da igreja, você está um corpo que não está de acordo com aquele que te chamou. Você tem que batizar para andar unido, servindo a Deus de todo o coração. Quem está entendendo, pastor, diga amém. Serve a Deus, irmão. Pastor, estou andando, olha, o diabo é sujo. Deixa eu dar uma olhada na hora para não deixar o negócio. Porque eu tenho pouco. Eu vou dar só um exemplo no Velho Testamento. Posso? Rápido, só um exemplo. Lá em Números 12. Abra lá. Aqui eu poderia encerrar aqui a mensagem, que é muito forte isso aqui. Só para dividir com vocês e você meditar lá. Números 12, versículo 1 diz assim, ó. Depois eu vou colocar em outras versões. Isso aqui é muito forte. Jesus, fala conosco. Ó. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Meu irmão, 2 irmãos aqui falando do irmão. Daquele que foi escolhido por quem? Quem é escolhido por Deus aqui? Não acho que não vão procurar situações contra você. Sempre vão falar de você. Sempre. E vão falar até mesmo pessoas que você menos espera. Às vezes, a pessoa que está no corpo junto com você. Que o diabo, infelizmente, enganou com a divisão. E aqui, olha o engano da divisão. Ó. Diz assim, ó. Por causa da mulher cuxita, da mulher etíope. Os etíopes, ali naquele tempo, eles tinham pele o quê, pessoal? Escura, cuxita, escura. A mulher negra. Eles estão agora procurando uma ocasião, e é assim, a divisão é assim, ó. A pessoa começa a procurar um comentário, uma conversa para dar o start para a crítica. E aí, o start da crítica aqui foi a cor da pele da esposa de Moisés. A Bíblia diz o seguinte, que tomara, aí a Bíblia fala, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Versículo 2, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, questionando a comunhão que Moisés tinha com quem? Por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus só tem comunhão com ele? Por que Deus... É desse jeito, escuta o que eu estou falando. A divisão, ela vai se levantar para colocar um ponto de interrogação na sua comunhão. Às vezes não vai falar diretamente com você. Olha como é que a divisão trabalha. Aqui tudo é para o reino. Aqui tudo, pessoal, em prol da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que esse povo que está agora deixando a divisão entrar, é que eles possam alcançar a terra prometida. Tem uma promessa de Deus para a sua vida, para a sua família, mas Satanás, o nosso adversário, ele vai usar uma coisa chamada divisão e coisas pequenas para entrar no coração da pessoa, para tirar aquela pessoa do reino e da vontade de Deus. Diz assim, ó, não falou também por nós? E a Bíblia diz que o Senhor ouviu. A divisão entrou. Eles estão questionando, peraí, só Moisés pode ser usado? Só Moisés pode ser... É o corpo brigando com... É um membro brigando com outro membro. Mas, poxa, eu queria tanto ser o pé, olhando para a orelha e falando assim, eu queria tanto ser orelha. Eu queria tanto ser um olho.
Eu queria tanto ser a boca que fala tão bem. Isso é divisão. Que onde Deus te colocou é onde você tem que honrar. E se Deus quer te transformar numa orelha, numa boca, numa cabeça, seja o que for, Ele tem poder para fazer. Enquanto você tem que fazer com amor e dedicação aquilo que Deus ordenou e confiou na sua mão. A Bíblia diz no versículo 3, diz assim, ó. Não, volta o 2. O 2 é forte, que no final está assim, ó. E o Senhor ouviu. Sabe, a primeira pessoa que se incomoda com a divisão é o próprio Deus. Quem entende? E quem tem sensibilidade vai ser tocado e avisado. A Bíblia fala no versículo 3, diz assim, ó. E era o varão Moisés muito manso, tranquilo, mais manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha, pessoal, você pode ser uma pessoa mansa, tranquila, respeitosa, fala com todo mundo, mas sempre vai ter alguém para falar mal de você. Você não é uma pessoa que procura confusão, você é uma pessoa que vigia, você é uma pessoa tranquila, mansa, mas, irmão, sempre vai ter alguém que vai testar tua mansidão, tua paciência. Só que, no caso do Moisés, ele não ouviu nada. O Moisés, até então, não sabe de absolutamente nada. Mas quem ouviu foi quem? Deus. Deus está ouvindo essa murmuração. Deus está ouvindo esse disse-me-disse. Deus está ouvindo o espírito de divisão entrar no coração de Miriam e de Arão. Que o espírito de divisão não entre no teu coração. Está cheio, pessoal. Nos ministérios, na igreja. Principalmente nas igrejas. Principalmente nas igrejas. Meu irmão, traidores, mau caráter. Você ouviu o que eu falei? Homens até que são usados na obra de Deus para ser... E olha, eu já falo e repito. E quando eu falo e repito, eu me coloco também, que eu não tenho medo, não. Ser usado não significa... Eu falo isso aqui com frequência. Ser usado não significa ser aprovado por Deus. Deus pode usar qualquer um na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Não significa que é aprovado. Tem muitos que são usados. Ai, pastor, o fulano era tão usado por Deus. Por que ele traiu? Por que ele saiu? Por que ele fez isso? Então, mas não é aprovado por Deus. Porque uma coisa, versículo 4 diz assim, coloca o 4, vocês vão entender. Por que Deus usou Moisés e não os outros? E logo o Senhor disse a Moisés, e Arão e Miriam, não é isso? E Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três, pegou os fofoqueiros, aqueles que estavam, desculpa a expressão, mas é verdade, aqueles que estavam causando divisão, pegaram eles e colocaram no meio. O nosso Deus, Ele quer resolver agora a divisão publicamente. Se a divisão começou escondido, Deus vai fazer o quê? Publicamente. A Bíblia fala no versículo 5, coloca por favor. Então o Senhor desceu na coluna. A coluna é o próprio Deus. Eu até li isso aqui. Nós estamos num propósito. Eu sou coluna de Deus, não é assim? Eu sou coluna da casa de Deus. A coluna que é o próprio Deus que guiava eles de dia pela coluna de nuvem e à noite pela coluna de fogo. O próprio Deus. O próprio Deus desceu à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e eles saíram ambos. Aí o nosso Deus fala exatamente isso aqui, versículo 6. Cuidado com o espírito de divisão, pessoal. E disse, ouve-me agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, porque eles eram profetas. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Pode ter certeza que eu falo com o profeta, eu falo com vocês. Eu vejo Deus falando assim, se precisar falar com vocês, eu falo. Se precisar dirigir com vocês, eu me dirijo a vocês. Se precisar tratar com vocês, eu trato. Mas com Moisés é diferente. E por que Moisés é diferente? Versículo 7, coloca, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa.
Deus não escolhe o capacitado para falar, para tratar, para dar grande responsabilidade. Deus escolhe o fiel. Você tem que ser fiel, irmão. Homem de Deus, mulher de Deus. Fiel a quê, pastor? Ao propósito colocado na sua mão. Foi confiado algo na sua mão. E o espírito de divisão, ele sempre vai tocar. Você tem que ser fiel. Pastor, como? Fiel na tua casa, com a tua família, com o teu casamento. Fiel a Deus, pessoal. Não é a frequência que você vem à igreja. Claro que é muito importante estar aqui. Fiel a Deus é quando o pirracento do marido se levanta para tirar a sua paz. A pirracenta da esposa, que às vezes está na carne, tenta tirar você. Pastor, o que eu faço? Seja fiel a Deus. Que é Ele que cuida, que é Ele que ensina, que é Ele que coloca no caminho. Aquele pirracento do irmão, por causa de herança, fez uma confusão terrível. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Quem entendeu? Aquele que se levantou de alguma forma, está tentando trazer divisão. Da sua parte você não quer briga, da sua parte você não quer confusão. O Moisés era o homem mais manso da terra. Mesmo assim, rapaz, caçaram, como diz o outro, né? Caçaram conversa com ele. Tentando questionar a comunhão dele, né, com Deus. Começaram a falar, criticar da esposa dele. Sempre tem uma conversa, mas a Bíblia está falando aqui que ele se revela intimamente para quem é fiel. Deus se revela intimamente para quem é fiel em todas as coisas. Quem quer que Deus se revele na sua vida intimamente? Seja fiel, meu irmão. Versículo 8, coloca amigo, por favor. Boca a boca falo com ele. E de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Meu irmão, quem se deixa ser enganado pela lepra, que é a lepra da divisão aqui, que vai vir uma lepra forte aí. Quem se deixa ser enganado, fica distante. Olha o que aconteceu. Pastor Jorge, por favor, coloque na NTLH a partir de agora. Eu quero ler com bastante atenção com as pessoas. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Aleluia. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? 9, na NTLH. Aí o que a Bíblia fala, pessoal? E aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Irmão, o pior castigo da divisão é a falta da presença divina. O pior castigo para uma pessoa que foi enganada pela divisão é a falta da presença de Deus naquele lugar. Se você, amigo, deixar a divisão entrar dentro da tua casa, do teu casamento, na obra de Deus, na sua comunhão com Deus, meu irmão, o castigo não é a lepra que vai acontecer agora, vai acontecer com Miriam. O castigo é a falta da presença de Deus. Olha o versículo 10 agora, que a Bíblia diz, assim que Deus o quê? Lê, pastor Regis. Assim que Deus o quê, pastor Regis? A nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. A nuvem era quem? Era Deus. A nuvem, a presença de Deus saiu por causa do espírito de divisão que eles não notaram. Eles não notaram o diabo agindo, o espírito de divisão entrando, meu irmão, e deixaram a presença de Deus sair sobre a vida deles. Isso aqui é muito forte. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. O Arão deve ter tremido na base, né? Ele estava dando ouvido lá para Miriam, conversinha. Na hora que ele viu a Miriam ficar branca como a neve, ele falou, rapaz, deixa eu dar uma escapada por aqui. Sim ou não? Deixa eu dar meu jeito. Se fosse um cabra macho de verdade, eu também pequei contra o Senhor. Quando o temor de Deus está no teu coração, você confessa. Tem gente, meu irmão, que perdeu o temor de Deus, não confessa mais. Versículo 11.
Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. No momento de quê? Falta de temor, falta de vigilância. Falta de temor, falta de vigilância, o espírito de divisão entra e acaba com tudo. Versículo 12. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Nossa! Meu Deus do céu, olha como é que a Miriam estava. Versículo 13, essa aqui é uma versão nova. Então Moisés orou assim a Deus: ó Senhor, não, o Senhor, né? Ó Deus, eu te peço que o que, pessoal? A cure. O Moisés está aqui, ó. Não, peraí, vocês erraram. Não, mas vamos continuar na união aqui. Sim ou não? Só uma pessoa assim, Deus confia em colocar grandes responsabilidades. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Vamos orar, vamos abençoar o copo com água. Você vai tomar da água e a bênção de Deus vai te alcançar agora, em nome de Jesus. Pastor, eu vou beber dessa água e vou me sentir bem. Tudo é possível aquele que crê. Nós vamos consagrar e abençoar. Pai, junto com essa pessoa que está comigo agora, ela une a fé dela com a minha. E ela consagra agora com fé esse copo com água. A tristeza, o medo, a angústia vai ser vencido pelo teu santo e poderoso poder. Eu creio, sem dúvida, que o teu poder está aqui e que grandes sinais vão acontecer. Pai, abençoa o teu povo. E esse dia vai ser a melhor segunda-feira da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Receba agora a paz. Eu bebi a minha água aqui, ó. Tem que tomar da água, meu irmão. Que Deus abençoe o seu dia. Eu te espero aqui na quarta-feira, em nome de Jesus Cristo, orando pela sua vida, tá? 7, 9, meio-dia, 3 horas da tarde, é às 19 horas, em nome de Jesus. Fica aqui um abraço. Você vai ficar um pedacinho de um louvor bonito que a nossa equipe de louvor aqui estava adorando, glorificando a Deus. Fica na paz, fica É tempo de louvor. É tempo de isso. É tempo de louvor. É tempo. Na palma no chão. Aleluia. É tempo de adorar ao Deus, ao nosso Deus, ao Deus vivo, ao Deus que está presente aqui. Ele é o Deus que tudo pode, que faz milagres acontecer na nossa vida. Quem crê, diga amém. Tu és o Deus de Elias, Deus de Josué, o Deus de Moisés, o autor da minha fé, Senhor das batalhas, Deus da salvação. Você sabe o que quer dizer família? Família quer dizer amor, companheirismo, diversidade, aprendizado de vida, união, unanimidade. A família não é algo que nos é dado perfeita e preparada, mas nos é dada como uma semente que necessita de cuidados constantes para crescer e desenvolver-se. Devemos, portanto, estar conscientes de que é preciso trabalhá-la e cultivá-la constantemente com muito amor. Se até hoje sua família tem sido o oposto e só se vê desilusões, brigas, ciúmes, separações, e você está cansado de tudo isso e quer uma mudança total em seu lar, esta reunião foi feita para lhe ajudar. Quarta-feira da Sagrada Família. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Venha colocar a sua família na mão de Deus e lutar para ver a transformação do seu lar por completo. Na Rua Princesa Isabel, número 1103,
entre as ruas Clarindo de Queiroz e Duque de Caxias. Estacionamento amplo e gratuito no subsolo. Quarta-feira da Sagrada Família.